Você tem maratonado alguma série aí, alguma coisa desse tipo, alguma saga e tal? Recentemente eu comentei com vocês, né, que eu assisti a saga Harry Potter, né, inteira. Teve momentos que eu dormi, confesso, mas depois eu pude retomar e já assisti inteira várias vezes, porque meus filhos são, né, jovenzinhos, crianças, né? Então eles assistem tudo repetidas vezes. Então a parte que eu dormi, eu pude assistir de novo acordado, e a parte que eu já tinha assistido acordado, eu pude então dormir, e tudo fez sentido ali naquela saga. Mas, poxa, Harry Potter, tudo bem, é longo, mas sei lá, são 8 filmes, é isso? Vocês que são... Quem é especialista aqui em Harry Potter? São 8 filmes. Mas tem umas séries aí que são bem mais longas, né? Tem uns negócios que são gigantescos, assim. Eu, quando vejo que o negócio é grande mesmo, não dá nem vontade de começar a ver, beleza? Porque eu vejo assim, são não sei quantas temporadas e não sei quantos capítulos. É coisa... Aí eu nem começo. Às vezes eu assisto por conta dos meus filhos, que eu tenho que ver tudo com eles, né, tal. Eu assisti recentemente uma série, que eu acho que era novela mesmo, não era nem série, chamada Cúmplices de um Resgate. C1R. Cúmplices de um Resgate. Cara, eu assisti, sei lá, 400 e não sei quantos capítulos. Eu vi no final, eu não sei como. Sobrevivi àquele negócio, aquela menina lá duplicada, e consegui sobreviver àquilo. É difícil chegar ao final de alguma coisa, né? Mas imagine você chegar ao final, né, de um ministério, de uma vida, como Jesus aqui, no capítulo 13 do Evangelho de João, em que ele está, né, prestes a ser crucificado, prestes a ser traído. Só que quando a gente ouve essa história, a gente costuma começar pelo capítulo errado. Eu me lembro que quando eu comecei a assistir mesmo a saga Harry Potter no passado, quando foi lançada, eu não assisti o 1, o 2, o 3... Eu era vivo nessa época, né? Não sei se vocês eram nascidos também, né? Que tem esse mistério aí do tempo. Mas eu assisti o Harry Potter 4 no cinema. E eu assisti o 4 sem ter assistido o 1, 2 e o 3. E tipo assim, não fez muito sentido. Quando a gente ouve a história de Jesus, parece que a gente ouve a história um pouco fora de ordem. Parece que a gente começa pelo capítulo errado. Por quê? Porque a gente já sabe da notícia final, e pelo fato da gente saber da última notícia, parece que os capítulos anteriores não fazem muito sentido, e aí a história ela não tem tanto impacto quanto deveria na nossa vida, a não ser realmente quando o Espírito Santo faz essa obra, e poxa, mostra como que a obra de Jesus, e aquilo que Ele fez, vale especificamente para a minha vida. Então, qual é a parada aqui hoje? Você vai ouvir uma história que você ouviu centenas de vezes. E essa história, ouvida centenas de vezes, pode não fazer sentido nenhum para você. Mas acontece algo milagroso em que o Espírito Santo de Deus liga uma chave do nosso coração, em que o nosso coração se atenta para a história de Jesus, e a gente percebe que aquilo que Jesus fez especificamente por nós, mas por nós pelo nome que nós temos, entende? Um dia, isso aconteceu na minha vida, meu irmão, um dia eu ouvi a história de Jesus, sei lá, pela 100ª vez, mas nesse dia a história de Jesus fez todo sentido, porque eu entendi que a história de Jesus falava do Clóvis, falava da minha história especificamente, e que aquilo que Jesus viveu nesses dias aqui que são relatados, serviam para a minha vida, para a minha história. Isso transformou a minha história completamente. Eu gostaria que fosse assim com você. Uma vez, umas pessoas estavam pregando o Evangelho para uma comunidade que não tinha nunca ouvido falar de Jesus Cristo. E aí, quando eles anunciaram o Evangelho, eles foram lendo a Bíblia, né, os Evangelhos ali com aquele povo. Quando eles chegaram nessa parte da crucificação, aquelas pessoas começaram a chorar de um jeito assim, tipo, não tem mais esperança para gente, para ninguém.
E aí eles tiveram que adiantar o final da história e dizer, calma, calma, vai ter mais uma parte, calma. Ainda não terminou o evangelho não, ainda não terminou a história de Jesus. E eles tiveram que anunciar a ressurreição. Então quando a gente ouve a história de Jesus, a gente já sabe que tem a ressurreição e que a história não termina na cruz. Mas é totalmente necessário que a gente relembre a cruz, porque a cruz é a base mesmo do evangelho. E quando Paulo vai resumir aquilo que ele pregava, ele dizia assim, eu não preguei nada que fosse muito sábio, nada que fosse atraente demais, mas eu preguei a Cristo e este crucificado. Então, meus irmãos, a base da mensagem do Evangelho, o que é o Evangelho, antes da ressurreição, é a ressurreição também, mas antes da ressurreição, a cruz de Jesus Cristo. Então a gente é chamado agora para olhar para a cruz e entender aquilo que Jesus faz pelos seus discípulos e faz por nós também. Se você olhar para esse capítulo 13, você vai entender o seguinte, aqui a gente está vivendo os momentos finais da história de Jesus, e esse é o momento que precede um ato de Jesus totalmente significativo para os seus discípulos, em que ele lava os pés dos discípulos. Então Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos nesse momento, mas antes, o apóstolo João vai fazer esse comentário para nós. Olha só, João capítulo 13, verso 1 diz assim, está com a Bíblia aí aberta? Puder, dar carona aí, mostrar para a pessoa que está do seu lado, que está sem Bíblia, por favor. Diz assim então o Evangelho, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amém. Amém. Primeira lição que esse texto e única traz para a nossa vida, Jesus amou perfeita e completamente. A Bíblia vai dizer algo que é totalmente maravilhoso, e João vai declarar isso como testemunha ocular. João viu aquilo que aconteceu. João vai dizer que nesse momento da festa da Páscoa, nesse momento, Jesus, sabendo que era chegada a hora dele partir para o Pai, Jesus veio a essa terra com essa função, com esse objetivo, e ele faz isso de modo totalmente, a Bíblia usa essa expressão, pelo menos nas Bíblias antigas, resoluto. O que isso significa? Determinado. Jesus sabia que a sua vida era ir um dia para Jerusalém, para sofrer, para padecer em Jerusalém, para ser crucificado. Entenda, Jesus é o Deus Todo-Poderoso, Jesus é o Filho de Deus, então Jesus planeja a sua própria encarnação, a sua própria vida. Entende? Ninguém aqui pediu para nascer, alguém aqui pediu para nascer, antes de nascer, pediu assim, eu quero nascer, eu quero nascer nessa família, eu quero nascer em São Gonçalo, igual eu nasci, imagina, eu pedindo assim, eu quero nascer em São Gonçalo. Ninguém aqui pediu para nascer, ninguém tem esse poder, mas Jesus é o Filho de Deus que entra no mundo, tendo planejado entrar no mundo. Então, Jesus quis nascer naquele lugar, Jesus quis nascer no meio do povo que ele escolheu. Esse era o povo escolhido para que isso acontecesse. A história bíblica vai demonstrar que vários outros profetas já tinham ido para Jerusalém e tinham padecido, sofrido, morrido em Jerusalém. Jesus planeja a sua vida para que ele nasça em Belém, para que ele vá para o Egito, para que ele volte para a Galileia, para que ele viva a sua vida até os 30 anos, para que comece o seu ministério, para que ele vá para Jerusalém por volta de 33, 34, 35 anos. E aí nesse momento ele seja crucificado. Tudo estava debaixo do poder de Jesus Cristo, e foi exatamente para isso que ele veio. Você já fez alguma coisa na sua vida que você pensou assim, eu nasci para esse negócio? Sei lá, uma parada que você faça bem. Vocês são novos, né? Não sei,
vamos dizer que você toque um instrumento bem e você pensa assim, pô, nasci para ser baterista, nasci para cantar, Eu conheço uma pessoa que ela chegou a essa conclusão, que ele era um atleta, e era um atleta olímpico, que ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas, e era cristão. E ele dizia que ele nasceu para fazer aquilo ali, para correr. E ele percebia que Deus se alegrava quando ele corria. Tem a cena de um filme que retrata essa história. Deus se alegra quando eu corro, eu percebo isso. Ele fala isso, um atleta olímpico. Você faz alguma coisa muito bem, que você pense assim, que você nasceu para isso? Geralmente, quando a gente identifica que a gente nasceu para algo, eu vou dizer não que eu faça bem, tudo bem, mas que eu faça com prazer, assim, que eu goste. Eu acho que eu nasci para ser pai, especificamente do Isaac e da Esther, meus filhos. Eu nasci para ser pai daquelas crianças ali. Eu amo ser pai daquelas crianças. Às vezes, até quando eu brigo com eles, eu me retiro um pouco e fico rindo um pouco, e volto, porque eu não posso rir na frente deles, rir na frente deles, mas aí eu volto, aí brigo de novo tal, e depois eu fico rindo sozinho. Eu amo ser pai daquelas crianças, aquilo é maravilhoso. Então eu sou tão satisfeito naquilo que eu penso assim, cara, eu nasci para isso, para ser pai dessas crianças. Agora, imagine o Filho de Deus Todo-Poderoso, aquele que recebeu durante toda a eternidade o louvor dos anjos e a glória que os anjos, que são santos e puros, davam a ele. Esse Deus, esse Filho de Deus, Jesus Cristo, entra na história e a sua vida se completa e a sua vida se torna aquilo que ele gostaria que fosse, se realiza plenamente, não por algo bom necessariamente, mas por algo totalmente terrível, cara, totalmente sufocante, totalmente destrutivo, totalmente mortal, quanto à crucificação. Imagina um dia você ser condenado à morte injustamente e você perceber que aquilo era justamente o momento para o qual você nasceu. Tem um cara que joga futebol hoje, chamado Cristiano Ronaldo, que meu filho ama, um cara chamado CR7, é o apelido dele. Esse cara está perto dos 1000 gols, 1000 gols contabilizados, filmados, sei lá. Imagina isso, poxa, um atleta ser considerado o maior de todos os tempos, o cara chegar perto dos 1000 gols, ele entende que a vida dele serviu para isso, ele se realiza nisso. Mas com Cristo era diferente. Jesus se realizava em dar a própria vida, entregar a própria vida. Jesus sonhava com esse momento. Tem uma hora no capítulo 3 do Evangelho de João em que Jesus está numa festa de casamento, capítulo 2, na verdade, Jesus está numa festa de casamento. E aí naquela festa de casamento falta vinho, acaba o vinho da festa. Beleza, poxa, imagina que coisa triste, parece que a festa vai acabar e acaba aquilo que estava alegrando a galera naquele momento. E aí Jesus vai fazer um milagre, que é de transformar água em vinho. Quando Jesus olha para aquela cena, e Maria, mãe de Jesus, fala assim, olha, acabou o vinho, pô, faz alguma coisa. Jesus olha para aquela cena dizendo assim, não é chegada a minha hora. Quando Jesus diz que não é chegada a hora dele é a hora da crucificação. Por que Jesus está dizendo isso numa festa de casamento? Isso é totalmente absurdo. Jesus está numa festa de casamento, mas ele está pensando na hora da crucificação. Jesus pensava nessa hora, Jesus sonhava com essa hora, era assim na cabeça dele. Tem um cara que eu gosto muito, um cara antigo que vocês vão detestar provavelmente, que canta uma música tipo de viola, assim, um negócio da roça. Esse cara compõe uma canção que é muito bonita, e ele diz assim, poxa, ele cria aquela cena em que Jesus volta para casa, e aí Jesus vem de curar as multidões, e fazer muita coisa, e aconselhar, e pregar, e curar e tal, e Jesus está exausto.
e Jesus começa a dormir, e os discípulos vendo Jesus dormindo, eles se perguntam, é uma cena criada, tudo bem? Não é uma cena exatamente bíblica, mas tem algumas cenas que Jesus dorme, inclusive no barco, quando começa aquela tempestade e tal. E aí os discípulos olham para Jesus e eles se perguntam, a música diz isso, os discípulos se perguntam assim, Senhor, com o que você está sonhando? Você está sonhando com a glória que você tinha com os anjos, no momento em que os anjos te louvavam, e no momento em que o louvor acontecia nos mais altos céus, em que tudo era totalmente perfeito e glorioso, num tempo em que não existia tempo. É com isso que você sonha. E aí esse cara da viola, ele chega à conclusão que Jesus não está sonhando com a luz daquele momento. Jesus está sonhando com uma cruz. Meus irmãos, desde que Jesus vem a esse mundo, não, antes de Jesus vir a esse mundo, antes de o mundo existir, Jesus sonhava com essa realização, Jesus sonhava com a cruz. Entenda, tudo pode acabar, mas o amor dele não, ele nos amou até o fim. Você já amou alguém na sua vida? Alguém já te amou alguma vez na sua vida? Todos os amores desse mundo podem falhar, todas as pessoas podem mudar de ideia, infelizmente. As pessoas que você mais ama podem te trair, a vida vai ensinar isso para você, os filmes vão dizer isso para você também. Um dia você aprende da pior maneira possível, vendo alguém que você amava, que na verdade era um mentiroso e um traidor. Contudo, o amor de Jesus não é assim. Ele nos amou até o fim. Ele amou para sempre. Ele amou completamente e eternamente, a ponto de chegar nesse momento, lavar os pés dos seus discípulos, ser traído por um homem que ele criou, ele, o Criador de todas as coisas, ele no monte que ele mesmo planejou, no monte que ele criou, que ele planejou, ele criou uma árvore que um dia foi cortada, enquanto ele vivia, uma árvore foi derrubada, uma madeira foi cortada e colocada em forma de cruz, a madeira que ele mesmo tinha criado. O Cristo, o Deus Todo-Poderoso, ele fez todas as coisas, e naquele monte que ele criou, com a madeira retirada da árvore, que ele mesmo criou, nesse lugar ele derrama a sua vida por nós. A história da cruz é a história de um amor perfeito, o único que nos ama perfeitamente até o fim, é a história de Jesus Cristo. Por que que Jesus se entrega naquela cruz e por que que nem todo mundo aceita essa história? Então, olha só, meus irmãos, quando eu falo da cruz e quando eu falo de um amor perfeito, isso deveria ser completamente atraente para todo mundo tinha que levantar a mão aqui no final e dizer, eu quero a Cristo, eu quero aquilo que Ele fez, eu quero esse amor para a minha vida. Mas existe algo totalmente horroroso e monstruoso naquela cena, porque a cena da cruz, ela estampa para nós, ela destaca para nós, ela mostra para a gente que na verdade o nosso pecado estava depositado em Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Você lembra que desde o mundo antigo, desde o Antigo Testamento, desde o passado, um cordeiro tinha que ser apresentado sem defeito. Essa era a festa da Páscoa. Um cordeiro tinha que ser apresentado sem defeito para que esse cordeiro fosse morto, e no ano seguinte da mesma forma, porque aquele não era na verdade o cordeiro sem defeito. Mas Cristo, o Filho de Deus, Ele com uma vida perfeita, de modo perfeito, Ele se entrega voluntariamente na cruz.
E na obra de Cristo, não há nada que o tire dessa responsabilidade. Saca só, o próprio Jesus falou isso. Jesus fala assim: ninguém tem autoridade para tirar a minha vida de mim. Eu voluntariamente entrego a minha vida. Então, Jesus não foi entregue por um pai malvadão que coloca um filho numa situação ruim. Não. Ele se entrega voluntariamente, ele mesmo voluntariamente dá a própria vida, e ele faz isso com alegria. Isaías, profetizando sobre esse momento, diz que Jesus olharia para o fruto do seu trabalho e se alegraria. Entenda, meu irmão, olha só, Jesus se alegrou antes, Jesus se alegrou na cruz, Jesus se alegra nesse momento, porque Ele sabe que vai fazer isso por favor dos seus amigos, pela vida daqueles que são agora comprados pelo seu sangue, amigos de Deus. O problema daqueles que não aceitam a obra da cruz é o fato de saber que a Bíblia declara isso com facilidade para você entender. A cruz grita no nosso ouvido que ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, todos são pecadores, não há um justo sequer. É isso que a Bíblia declara para a gente. A cruz estampa o nosso pecado, a nossa traição, a nossa maldade. A cruz estampa a crueldade do nosso próprio coração. A cruz diz para a gente que a gente é traidor. Hoje mais cedo, meus filhos estavam assistindo o primeiro filme das Crônicas de Nárnia. A gente celebrando lá a Páscoa lá na nossa casa, né? A gente não celebra a Páscoa, mas a ressurreição de Jesus. Mas nessa sexta-feira a gente colocou lá o filme das Crônicas de Nárnia. O cara que escreveu aquela história, C.S. Lewis, ele tem um entendimento muito interessante das coisas de Deus. E aí ele vai mostrar que tem um menino que se envolve com a magia profunda, que é o mal, beleza? E esse menino se chama Edmundo. E esse menino envolvido com o mal, ele trai os seus amigos, ele trai os seus irmãos, ele trai aquele, né, que era o leão, chamado ali de Aslan. E aí o Edmundo, ele precisa pagar pelo erro dele, ele precisa morrer pelo próprio erro. Mas o Aslan, que é o leão que representa Jesus Cristo, se levanta, entrega a própria vida no lugar daquele menino. O que é mais bonito é a cena que eu sempre choro no final, é a cena em que eles estão recebendo as recompensas deles. Apocalipse capítulo 2, Jesus diz que o vencedor vai receber recompensa. Jesus chama a gente que entregou a vida a Ele, a gente que recebeu esse pagamento dos nossos pecados. Jesus chama essas pessoas de vencedores no final. E aí tem uma cena em que o rei está dando prêmios para essas pessoas, e ele dá novos nomes para essas pessoas. Você lembra lá da cena de Apocalipse, em que você recebe uma pedra branca com um nome que só você vai saber qual é o que diz lá no livro de Apocalipse. Ou seja, lá na eternidade, o Clóvis vai receber um novo nome, um nome que só Jesus conhece, um nome que ele conhece porque ele fez algo para que o Clóvis não fosse mais Clóvis, mas para que o Clóvis fosse então filho de Deus. Na cena final, enfim, em que o Edmundo vai receber o seu nome, ele recebe o nome de justo. Um traidor recebe o nome de justo. O traidor recebe o nome de justo. Meus irmãos, eu sonho com um dia em que eu serei chamado de justo também. E você vai ser chamado por qual nome? Você que se afundou no pecado, você que enfiou a sua vida
num mar de devassidão e de terror e de tragédia e de pecado e de imundície, você vai ser chamada de santa de Deus. O seu nome vai mudar. Você vai ser chamada de santa. Você vai ser chamado de fiel. Você que foi um traidor, você que foi um pecador, você vai ser chamado de puro. Você vai receber um nome santo das mãos do próprio Jesus Cristo. E isso foi comprado naquela cruz. Meus irmãos, esse é o convite maravilhoso do Evangelho, para que você assuma quem você é hoje, para que, sendo quem você é hoje, você seja transformado por aquilo que Cristo fez por você, e agora você não seja mais quem você é hoje, mas você seja aquilo que Cristo é por você para sempre. O chamado do Evangelho é maravilhoso. O Cristo que morreu por nós e nos amou até o fim. O Cristo nos chama para perto. Jesus tinha todo o direito de dizer para a gente: sai daqui. Jesus tinha todo o direito de dizer para mim: Clóvis, sai de perto de mim. Você é pecador, você é falho, você foi mentiroso, perverso, você não tem parte no meu reino. Mas não, Ele olha para mim que fui totalmente mentiroso e perverso, que traí a minha família, que traí os meus amigos, que traí a Deus completamente, e me chama para perto, e me chama de amigo de Deus agora, e diz que a minha vida se transforma, e agora Ele vive em mim. E agora Ele é meu amigo, que caminha comigo e acorda comigo na minha casa, com o qual eu falo todos os dias. E todas as vezes que eu caio, Ele estende a mão e me levanta de novo. Essa é a história que a Bíblia está contando para nós. Tem algo mais bonito do que isso? Contudo, é necessário que nós nos arrependamos dos nossos pecados. É necessário que eu e você, que a gente se arrependa daquilo que a gente viveu, da maldição na qual a gente se enfiou, de toda a mentira que a gente contou, de todo o mal que a gente fez, de toda a decepção que a gente causou. É necessário que a gente olhe para a cruz com horror dos nossos pecados, mas amando ao mesmo tempo o sangue derramado do Cordeiro, que nos purifica de todo pecado e nos faz justos. Então, Jesus na cruz compra a nossa vida. Eu fui comprado por Cristo, Ele agora é dono daquilo que eu sou. Comprado por Cristo, a minha vida agora pertence a Ele completamente. Esse é o convite. Abandone a velha vida, abandone os pecados, abandone tudo que ficou para trás e viva em novidade de vida com Jesus Cristo. Seja aquilo que você já é em Jesus Cristo, seja essa pessoa justa, seja essa pessoa santa, seja essa pessoa pura, seja essa pessoa verdadeira. Esse é o convite que é feito pelo Evangelho. No livro do C.S. Lewis, nas Crônicas de Nárnia, ele ainda faz uma cena muito maneira, que é assim: tem uma hora que o Edmundo se aproxima lá do leão, que é, a representação de Jesus. E aí, é como se o Edmundo quisesse lembrar de quem ele foi. E o leão vai dizer para ele lá: cara, a gente não precisa mais lembrar disso. Aquilo que ficou para trás, ficou para trás. Meus irmãos, quem perdoa assim? Quem consegue perdoar assim? Aquilo que ficou para trás acabou, está apagado, está na profundeza do mar. Quem consegue dizer isso, senão o próprio Deus Todo-Poderoso, que é o único que pode fazer isso de verdade? Jesus nos ama completa e perfeitamente. Ele nos ama até o fim. A Bíblia promete que Jesus nos ama até o fim. Até o último dia da minha vida, Jesus Cristo me amará. Até o último dia da minha vida, até o último respirar
do meu pulmão, até o último batimento do meu coração, até o último pensamento que passar pela minha cabeça, até o último momento, Jesus me amará, porque Ele é o único que ama até o fim. É nessa segurança que Ele chama a gente. É para esse amor e para essa vida, para esse envolvimento que Ele chama a gente. E o que eu posso dar de volta diante disso? Eu só posso dar a minha vida toda também. Eu só posso amar essa mensagem e querer viver com Ele, querer estar com Ele e querer conhecê-lo cada vez mais e fazer a sua vontade. É para isso que você está sendo chamado nessa noite. Jesus te chama para que você viva uma vida nova diante dEle. Única aplicação: arrependa-se dos seus pecados e corra em direção ao amor de Jesus Cristo. Há duas possibilidades nessa noite: a gente correr de Jesus ou correr na direção dEle. Qual vai ser a sua decisão nessa noite? Arrependa-se, mude de vida, queira mudar, confesse seus pecados, se ajoelhe diante de Jesus. Ore hoje, aqui nesse lugar, ore na sua casa. Peça para Jesus te dar aquilo que é necessário para que sua vida mude completamente. Chore diante de Deus, busque a face de Deus. E corra para os braços dEle, e Ele é o único que nos ama até o fim. A história termina com a volta do grande rei. Um dia, e esse dia há de ser breve, o Senhor dos Senhores voltará, e Ele nos dará novos nomes, Ele nos reconhecerá, porque entregou a vida por nós. Nós reinaremos com Ele, todas as coisas serão feitas novas. Esse é o anúncio do Evangelho. O Evangelho fala das duas vindas de Jesus, da primeira para a cruz e ressurreição, em breve para a volta e juízo, e para a salvação eterna daqueles que caminharam com Cristo. Ele é o único que amou verdadeiramente, Ele é o único que ama até o fim. Uma pergunta para terminar: o que te impede de correr para Cristo? Por que até hoje você não entregou o seu coração a Ele? O que te impede de olhar para esse que é totalmente perdoador e reconhecer o amor desse que ama até o fim perfeitamente? Que essa seja a noite em que você se encontre com Cristo, como foi um dia na minha vida. Que essa seja a noite que mude a sua história completamente. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Senhor,